Neste vídeo vamos falar sobre os antecedentes da economia industrial, parte 1, tá? Antigamente, a ciência econômica ela não tinha como alvo a preocupação de entender como que as indústrias manufatureiras elas atuavam, né? Não tinha preocupação como ela tem hoje, tá? Então, vamos voltar bem lá no passado, tinha uns caras chamados de fisiocratas que foram, digamos assim, os primeiros cientistas, né? Econômicos, por que cientistas? Porque foram eles que começaram a desenvolver os estudos de tentar entender, né, analisar como que funciona a economia, né? E aí eles tentaram explicar como que funcionam as chamadas leis econômicas, né? Como que funciona a economia, eles estabeleceram algumas leis, tá? Alguns princípios. Então, para esses caras aí dessa época, os fisiocratas, quem produzia, a classe produtiva, eram aquelas pessoas que cultivavam a terra, e eles tinham que a terra era a única fonte de riquezas, que para eles tudo vinha da terra. Então, como eles entenderam que quem estava na terra produzindo era a classe produtiva, logo eles entenderam que quem não estava na terra não estava produzindo. Portanto, quem não produz era tido para eles como estéril, a classe estéril. E era formada por quem? Por aqueles cidadãos que ocupavam as atividades produtivas, só que não eram agrícolas. Olha só que interessante, né? Eles chamavam uma segunda classe produtiva, só que ao mesmo tempo eles chamavam de estéreo, né? Ou seja, era, digamos aí, o artesão, estava lá na cidade, né? Produzindo qualquer tipo de atividade manufatureira, digamos aí, fabricando um vaso de cerâmica, um carpinteiro, alguma coisa nesse sentido, né? Fabricando um móvel, mas aquele cara lá, ele era estéreo. Tá? Ele estava produzindo, mas para os fisiocratas ele era estéril porque ele não produzia alimento. E aí, ao final do século XVIII, com a chamada Revolução Industrial, né, lá na Grã-Bretanha, é que surgiram aí alguns pensamentos relacionados ao liberalismo clássico e também do capitalismo. Tudo isso era baseado na doutrina da própria fisiocracia chamada de laissez-faire. E esse laissez-faire ele significa deixa fazer, ou seja, deixa o mercado trabalhar. O próprio mercado vai trabalhando, cada um acordando cedo, produzindo, né, o pessoal lá da terra, e o mercado ele vai se autorregular em termos de demanda, em termos de oferta, digamos aí talvez em termos de preços dos produtos produzidos, né? E essa nova visão liberal clássica ela foi rapidamente aceita pelo pensamento econômico social daquela época, tá? E aí tem alguns nomes aí que podemos destacar. O primeiro deles é o Adam Smith, né, o chamado pai da economia. Tem também o David Ricardo e também esse Thomas Robert Malthus aqui, né. Então, por exemplo, vamos falar qual foi a contribuição do Adam Smith, muito estudado, muito conhecido aí pelos acadêmicos dos cursos de economia, também administração e ciências contábeis, né, que tem a disciplina de introdução à economia, ou economia aplicada ao segmento de estudo deles. Então, o Adam Smith ele se mostrou assim, muito preocupado em analisar como que a empresa funciona. E ele fala assim, por exemplo, o açougueiro existe, o cervejeiro, principalmente o padeiro, né, o exemplo do padeiro, não é porque ele é bonzinho, que ele acorda cedo para fazer o pão, mas é porque o cara quer ganhar dinheiro. Olha só, eles têm pelo menos próprios interesses, o interesse de cada um ele acorda cedo para trabalhar porque ele está interessado em ganhar dinheiro, em ter lucro, em maximizar o lucro do negócio dele, da empresa dele. E aí, o Adam Smith ele desenvolveu a ideia da suposta mão invisível, ou seja, ele falou assim que o mercado por si ele se regula, é como se existisse uma mão invisível, né? Que essa mão, qual que é a função da mão? Não é pegar as coisas, né? Então, o Adam Smith ele falou que existe uma mão invisível que ela vai alocar os recursos do mercado, ou seja, o mercado por si próprio, trabalhando, ele se autorregula em termos de demanda, em termos de oferta, né? Em termos de formação de preços também. E, portanto, ele acreditava que o sistema de preços era infalível. Ou seja, não adianta o empresário pedir muito caro pelo seu produto que vai chegar um momento que a demanda vai começar a cair. As pessoas, afinal de contas, estão com pouco dinheiro para comprar, né? Então elas vão comprar menos. Se o mercado vende menos, se o empresário vende menos, e a ideia dele é ter lucro, é ter o máximo lucro possível, ele vai falar, poxa, eu acho que eu vou baixar um pouquinho o preço do meu produto para mim conseguir vender, que daí mais dinheiro vai entrar no meu caixa de forma mais rápida, né?
Então seria mais ou menos essa a ideia do Adam Smith, né? E ele fala que há sempre uma tendência para o equilíbrio de mercado, né? Não que o desequilíbrio não existe, ou seja, por exemplo, assim, está sobrando muito produto, né? A oferta excedeu a demanda, ou contrariamente, né? As pessoas estão comprando tanto que agora falta o produto, né? Então existem alguns desequilíbrios, mas que ao longo do tempo ele fala que o mercado ele vai tender ao equilíbrio ao longo do tempo, aí mais ou menos a oferta vai estar sendo ali mais ou menos parecida com a demanda, onde a gente vê nesse gráfico aqui de um ponto de equilíbrio aqui. Nós temos aqui em azul a curva de demanda, né? Ou seja, as pessoas que estão comprando, e em vermelho nós temos aí a curva de oferta, né? Então não adianta que o empresário pedir um preço muito caro, que ele não vai vender, né? Então, então ele vai ter que baixar o preço aqui de forma que dê negócio, que fique bom para todo mundo, bom para quem compra e bom para ele que vende, que ele vai conseguir lucrar também. Vai ter um ponto de equilíbrio, o mercado ele tende a esse ponto, assim Adam Smith falou. E nessa visão, ou seja, daquela época, né, para Adam Smith, o mercado ele era um mercado de concorrência perfeita, um mercado que hoje a gente chama de mercado competitivo. O mercado competitivo é aquele mercado onde existe um grande número de empresas que estão produzindo basicamente o mesmo produto, um produto chamado homogêneo, portanto, tá? E que cada empresa operando de forma individual, ela não tem, digamos assim, poder para mexer no preço de mercado. Se o preço de mercado para aquele produto é 2, não adianta a firma, uma determinada firma daquele mercado falar, eu quero 3. Ela pode até querer, mas ela não vai conseguir vender. Ela vai ter que dançar conforme a música, ela vai ter que se enquadrar. Ou ela coloca o preço dela a 2 para conseguir vender, ou ela não vende. Assim que funciona, né? Então, esse tipo de mercado de concorrência perfeita, ele assume que a empresa, por si só, ela é muito pequena.